Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa live. Daqui a pouco o Flávio deve entrar aí, para as pessoas que forem chegando. Buenas noches. Aqui, vamos nessa que a gente vai bater um papo rápido, esperar o Flávio entrar. Vamos lá aqui, beleza, peraí, vamos nessa. Já entro, vamos nessa, ver se ele já entrou. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, nesse papo de domingo live aqui. Ei, olha aí, maravilha, satisfações. Boa noite. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo maravilhoso. E você, como é que estão as coisas aí? Tudo maravilhoso também. Quero saber se as pessoas estão conseguindo nos ouvir bem, nos enxergar bem, se está tudo funcionando. Por favor, deixe um comentário. Se o áudio estiver ruim, avisem, porque meu telefone está em cima de uma espada. Não sei se o áudio está meio abafado para vocês aí. De qualquer maneira, vamos lá. Que fundo bonito que você está aí, hein? Gostei de ver. Estou em casa. Pô, bom demais, bom demais. Então já temos uma galera aqui assistindo, que a gente já começa direto no assunto. Me conta uma coisa, Flávio, acho que a coisa, assim, o maior desafio para as pessoas hoje em dia é que para você comer saudável, requer um certo tempo, né? Você precisa se dedicar, né, para isso. Principalmente quanto mais restrita é a sua alimentação, ou seja, quanto menos alimentos você pode comer, você tem que preparar a sua comida. Então, cada um que tem uma restrição, seja o cara que faz o low carb, o outro que faz uma dieta puramente cetogênica, o outro que é um cara que faz só mediterrâneo, o outro que é o vegano. Cada restrição exige um certo cuidado, um certo tempo de preparo. E como é que faz se você não tem muito tempo na sua vida para você ter uma alimentação saudável? O que você sente, assim, de dicas fáceis para as pessoas que querem ter uma alimentação saudável, mas trabalham, assim, mais de 12 horas dia? Sim. Tenho bastante coisa para te falar sobre isso. Primeira coisa, algumas pessoas comentaram que o seu áudio está um pouquinho baixo. Então, se você puder ajustar isso daqui a pouquinho, a gente vê isso. Tá? Deixa eu pegar o microfone aqui, um segundo. Peraí. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Tá ressoando aqui. O telefone dele está em cima de uma almofada. E aí ele já vai corrigir isso para ficar bom, tá bom? Mas já vou respondendo um pouco do que ele trouxe, tá? Se bem que é melhor esperar, porque acho que ele mesmo vai gostar de ouvir. Então, no finalzinho, só para dizer que no finalzinho, eu vou responder algumas perguntas, vou falar algumas coisas legais, diferentes também, além dessas perguntas que ele está fazendo aqui. Então, tem só um pouquinho de calma que ele vai ajustar e vai ficar ótimo. Falem aí se o áudio está melhor ou ainda está muito baixo. Está melhor um pouco para vocês aí? Para mim está melhor. Tá. Aloha, pessoal de Maui, Teresópolis, tem gente do mundo todo, né? Eu estava aqui pensando o quanto que é legal a gente poder, no horário do Fantástico, transmitir coisas de valor para as pessoas, né? Transmitir conhecimento. Muito especial essa oportunidade, né? Graças à tecnologia que conecta tanta gente. Eu acho isso incrível. A tecnologia ainda não me acostumei. Ainda não me acostumei com o quanto que está. Fantástico. Eu também sou fãzaraço. Se bem utilizada, eu acho uma ferramenta fantástica para a gente ter atalho aí da nossa vida. É como se você tivesse aí comigo postado numa mesa de bar saudável num domingão, a gente batendo um papo informal. Putz, que maravilhoso. A gente Verdade. Nova Zelândia, olha que maravilha, que delícia. Demais, né? Demais. Bom, respondendo um pouco da sua questão, né? Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, eu sou uma pessoa que trabalho entre 12 a 14 horas por dia. Eu cuido de uma empresa, né? Eu desenvolvo produtos, eu trabalho marketing, a comunicação, eu estudo, eu leio estudos científicos recém-publicados, eu desenvolvo aulas, eu crio materiais didáticos. Então, assim, eu trabalho entre 12 a 14 horas por dia, nos finais de semana um pouco menos, entre 6 a 8, às vezes um pouco mais. E mesmo assim, eu seleciono uma parte do meu tempo para poder preparar meu alimento, né? Eu priorizo isso. Eu acho que essa é a chave, esse é o ponto, esse é o grande segredo. Você priorizar, você ter isto como algo de grande valor para você, você cuidar da sua alimentação, e não como algo que você... cheguei em casa, estou cansado, vou pedir um iFood, né?
e sim como algo, nossa, que legal, esse é um momento bom para eu cuidar de mim, né? É claro que isso é muito facilitado quando você se preparou. Então começa com você saber, em primeiro lugar, o que você deve ter em casa, né? Com o que preencher a sua geladeira, com o que preencher a despensa e como fazer pré-preparos para deixar já no jeito as coisas. Você pega um final de semana que você tem um pouco mais de tempo, eu preparo várias coisas, deixo legumes já picados, deixo ingredientes já marinando, E para quando você eu guarda preciso na fazer, geladeira ou você guarda no congelador? a maioria eu guardo na geladeira. Tá. Eu preparo a cada 3, 4 dias, eu faço alguns pré-preparos que me tomam 20, 30 minutos. Né? Então, eu gosto de peixe, por exemplo. Né? Eu já fui vegetariano por 18 anos. Não foi o ideal para a minha individualidade, né? Mesmo eu sabendo bastante sobre esse assunto, né? Conhecendo suplementos, etc., eu percebi que a minha individualidade não se dava muito bem com esse estilo alimentar. Sei que funciona para algumas pessoas. Então, gosto de peixe, moro aqui de frente para o mar, vou numa peixaria onde pescam peixes frescos e trago peixes locais, corto em cubos, deixo marinando em raspa de limão, sal, pimenta verde, outras coisas que eu gosto. Ponho num Tupperware, coloco na geladeira. Umas 2, 3 porções. Geladeira mesmo. E aí, essa é uma receita que eu ensinei recentemente nos meus stories. Tiro um pouquinho de uma porção de peixe, coloco direto na air fryer, ligo ali, ela é automatizada, 20 minutos, 200 graus, puf, deixo ali, aquela coisa vai assar e vai me entregar um peixe crocantinho de leve por fora e macio por dentro, perfeito. Perfeito. Tá? Eu priorizo essas receitas. Eu gosto de receitas fáceis, gosto de receitas simples. Enquanto o peixe está ali fazendo, eu pego um legume pré-picado, refogo na manteiga ghee, né? Aquilo me acompanha. Às vezes, uma raiz, uma mandioca. Quando eu estou mais low carb, sem raiz. Então, depende um pouco do dia, depende do estilo. Né? Então, já antecipando, tem muita gente que acha que não sabe direito se air fry faz bem, se air fry faz mal, será que esse é um método de cozimento ok? Ah, mas o micro-ondas, etc. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas a air fryer nada mais é do que um jato de ar quente passando pela sua comida. É como Sim. um grande secador de cabelo, soprando um ar, né? Desidratando e assando de uma forma parecida com o que você teria no forno, só que como ele desidrata a superfície, ele gera mais crocância. Só isso. Perfeito. Perfeito. E qual a temperatura que você recomenda na air fry? Depende do preparo, né? Aí tem todo um manual de instruções para você usar, tem legumes numa certa temperatura. Quando eu quero fazer uma mandioca crocante, eu gosto das raízes nativas do Brasil, né? Inhame, mandioca, cará, tem muita coisa legal. Mas, em geral, uma receita meio geral é entre 180 e 200 graus, 20 minutos, né? Quando eu quero desidratar algo em baixa temperatura, como uma fruta, por exemplo, coloco ali perto dos 100 graus, deixo mais tempo. Aí eu consigo fazer maçã seca, por exemplo, qualquer coisa. Dá para fazer muita coisa legal com aquilo, né? Então, esse é um ponto, né? Claro que tem Você coloca muito as para se falar sobre raízes, isso. você coloca essas raízes também na air fry, porque a raiz ela aguenta mais na air fry do que até os próprios legumes, né? Os Sim, crucíferos, legumes eu não faço. Legumes eu gosto de refogar na manteiga ghee ou no perfeito. azeite, E no uma fogo combinação de baixo, ambos. né? Você não deixa Fogo a carne baixo. chegar no ponto de fumaça, né? Não, não. Uma coisa mais É delicada. importante, acho que a gente frisar isso para as pessoas, porque assim, uma coisa é você refogar ali no fogo baixo, outra coisa é você fritar na manteiga, você vê aquela fumaça saindo da frigideira, você está fazendo algo É, completamente contra, né? O intuito que a gente é isso. pretende. Nós não queremos óleos soltando fumaça, né? Que ele chegou no smoke point, que se fala na nutrição. Né? É você está estragando, carbonizando o óleo. Não importa qual óleo seja. Isso é um ponto, né? E isso tudo são algumas demonstrações de preparos, né? Eu gosto muito de fazer refeições de liquidificador, que são shakes, por exemplo. Né? Acho que você também deve fazer isso bastante. Fácil, é. Eu corto, por exemplo, algumas frutas vermelhas, o maracujá, uma fruta que eu amo do Brasil também. Uso aquilo como base, aí eu vou usando algum extrato proteico, pode ser whey, pode ser um extrato de proteína vegetal. Venho com alguma base de gordura energética, que pode ser um TCM, um lótus de coco, pode ser um pedacinho de abacate, pode ser um monte de coisas legais, um leite de castanha, tem tanta coisa legal para se usar, né? E aí coloco sempre uma pitada de sal, isso é uma dica que eu tenho para receitas. Quando você vai criar um shake,
Pode ser de baunilha, pode ser abacate. Uma pitada de sal equilibra o sabor, por um lado. Por, e por outro, te dá um sabor mais redondo e O que sacia um você pouquinho chama da de uma vontade. pitada, assim, para um copo de quase, sei lá, uns 300 ml? O que seria uma pitada? Uma colher de café, assim? Menos, menos. Uma ponta de colher de café já faz a diferença, você já sente, né? Então tem aquela coisa, putz, mas sal no chocolate? Sim, sal no chocolate, né? Então o bolo da vovó sempre tinha açúcar e sal na receita, né? Perfeito. Porque equilibra o sabor. Muita gente não sabe, mas eu, antes de ser um empresário, antes de ser um pesquisador, eu já cozinhava. Eu fiz um curso de gastronomia na Califórnia, aprendi bastante sobre como cozinhar, sobre como criar sabores. Foi muito, muito interessante. E Isso aproveitando até o é uma gancho, coisa. assim, só te interrompendo, fazer uma pergunta para você. Vocês, na Pura Vida, vocês fazem alguns produtos meio que com essa ideia de ele vir pronto, um saquinho que tem tudo ali, tem verduras e tem, às vezes, banana, um pouco de açaí, já com TCM e tal. Quando que você usa o produto pronto no saquinho? Quando que você usa o produto pronto da Pura Vida? Quando que você usa o produto in natura? Tipo, se você tem tanto tempo, você faz um produto com frutas. Ou se você vai viajar, Sim. você leva os envelopes da Pura Vida. Quando que você usa um, quando você usa outro? Essa é uma boa ocasião. Quando eu vou viajando, eu sempre levo envelopes, sachês, porque realmente tem que estar preparado, né? Nem sempre onde você vai tem boas opções, nos aeroportos. Então, a preparação, como eu estava dizendo aqui no começo, é muito importante, né? Mas, muitas vezes, eu uso um sachê, por exemplo, esse One, que é uma proteína vegetal, que tem várias frutas, verduras, legumes. Eu abro, despejo para dar um sabor em algo. Então, por exemplo, compro polpas de açaí sem açúcar congelado, o que é importante ressaltar, porque muita gente toma açaí convencional achando que está tomando algo muito saudável, mas tem uma Só quantidade de xarope, açúcar né? muito alta. É muito açúcar, é muito doce, chega a conter mais açúcar do que açaí, Perfeito. proporcionalmente, né? Então eu compro a polpa congelada, e aí o que eu faço? Eu coloco açaí, coloco um pouco de água para fazer um suco, e aí eu venho com um ano que tem um sabor gostoso de açaí com banana, e uso ele para dar uma dose de proteína, que é importante, eu acho que toda refeição deve conter proteína, aprendi assim e faz bem para mim, e ao mesmo tempo já saborizo de uma forma muito simples, muito fácil, muito prática, né? Tá. Então isso são coisas, eu vou usando esses boosters, esses acréscimos, esses alimentos concentrados como parte de receitas, como shakes, né? Mas eu queria trazer outros aspectos, né? Tudo isso são preparações, cuidados, coisas que você pode fazer em casa, isso aí dá horas para a gente falar a respeito, né? Sim. Eu queria trazer um aspecto, porque eu acho que a maioria das pessoas não cozinha em casa, não faz pequenos preparos simples que levam 5 minutos, né, 3 minutos, 10 minutos quando muito, que são os que eu faço, né, mesmo trabalhando 12, 14 horas por dia, eu consigo fazer minha comida diária por causa disso, porque eu tenho já o jeito de fazer rápido, né, tudo me consome pouco tempo. Mas eu acho que a maioria das pessoas não faz isso porque não prioriza, porque não considera algo fenomenal, importante, transformador. Então, quero trazer algumas informações que talvez ajudem. Tá? Então, eu já trabalhei em restaurantes, eu já fui chefe de cozinha em um restaurante, eu já ajudei a abrir um restaurante nos Jardins há algum tempo, alguns anos, bons anos. E o que eu aprendi trabalhando em restaurantes do Brasil e dos Estados Unidos é que você nunca vai ter tanto controle sobre a qualidade dos ingredientes que você come quando você vai para um restaurante, como quando você tem na sua casa, né? Porque, quer queira ou quer não, a maioria dos restaurantes, excetuando, claro, sempre existem exceções, né? Existem restaurantes que são idealistas e existem restaurantes que primam pela qualidade suprema. Isso é real, isso existe. Mas a maioria dos restaurantes é um business que não pode te oferecer o melhor azeite, o melhor ingrediente, o melhor de tudo, né? Sim, E total. isso são coisas que você pode ter na sua casa. Você pode escolher muito bem o que você compra, as matérias-primas, né? Para quem come carne, por exemplo, carne orgânica é muito raro, para não dizer que não existe no restaurante. Isso que eu ia falar, para não dizer que não existe, né? É, é. Mas, na sua casa, se você come carne, você pode comprar e ter carne orgânica para preparar. Tá? Para dar um exemplo, peixes, você pode escolher a procedência. Tem tantas coisas, frutas, verduras, muitas coisas que você pode usar, castanhas frescas e etc. E quando você entende isso,
você entende que você nunca vai comer tão bem fora, com raras exceções, como quando você poderia comer na sua casa. Então, isso é um ponto. Concordo. Outro ponto, economia. Poxa, por melhor que sejam os ingredientes que você compra e deixa na sua despensa, na sua geladeira, a sua refeição que você prepara em casa sempre vai ser substancialmente mais barato do que comer num restaurante. Claro. Pelo menos num restaurante que tem um mínimo grau de qualidade. Você está pagando o espaço, você está pagando o preparo, você está pagando um monte de coisa ali envolvida. Sim. E aqui eu não estou querendo dizer que o restaurante não é legal você visitar um restaurante, desfrutar do restaurante. Eu adoro fazer isso ocasionalmente. Faço com prazer, adoro. É um dos grandes prazeres da vida, com certeza. Mas eu acho que o dia a dia, né, você pelo menos a primeira e a última refeição do dia, se você puder preparar, eu acho que é muito positivo. Muito positivo para todos os envolvidos. Com a sua energia, com a tua vibração ali, com a sua intenção, né? Às vezes você come a comida de uma pessoa que está de saco cheio ali, a gente ainda não tem esse dado científico, mas certamente faz uma diferença, né? Eu acredito nisso, eu sinto isso. Nós somos seres muito sensíveis, né? Nós absorvemos as coisas. Então, eu também sinto isso, que comer a comida de alguém que está ali curtindo o que está fazendo, com prazer, com alegria, é diferente. Né? Não é à toa que a gente gosta tanto da comidinha da mamãe, da vovó, são pessoas que nos amam, né? Fazendo aquilo com muito prazer. E só um adendo, assim, que você falou a questão do restaurante, não ter carne orgânica. Perguntaram o que é carne orgânica, a gente está se referindo ao tipo de criação do gado solto no pasto, que não tem sofrimento, eles não ficam confinados e tal. Agora, tem uma coisa muito importante que o Flávio falou, que é realmente muito difícil aqui no Brasil isso, mas porque a gente também não exige, a gente não sabe qual é o óleo que o nosso restaurante que a gente gosta usa, se é óleo de canola, qual que é o óleo que eles usam para cozinhar. E quanto mais o consumidor for informado e mais a gente exigir, mais os restaurantes vão fazer isso. Então, são poucos restaurantes em São Paulo que tem, por exemplo, os fornecedores no cardápio, né? Eu conheço poucos, mas esses poucos que tem, quais são os fornecedores, onde eles compram os produtos, são os restaurantes que eu mais frequento. E você tem algum lugar assim que você costuma frequentar, que você lembra aqui em São Paulo ou no Brasil, em qualquer lugar do Brasil que tenha os fornecedores descritos, que tenha carne orgânica, que tenha o óleo que eles usam para cozinhar, descritos, porque realmente o restaurante é um business, então eles acabam, no que você não vê, naquilo que é insensível, acabam economizando dinheiro para que o business rode e usam um produto de uma qualidade não tão boa. O que você tem para me dizer assim, nessa tendência? Você é um cara que fez isso de uma forma muito elegante no setor da alimentação, na entrega de um produto pronto. Agora, e nos restaurantes? Será que esse movimento vai acontecer? Porque antes, quando a gente compara, né, os produtos hoje da Pura Vida com produtos de empresas de alimentação de 20 anos atrás, é notório que você entrega um produto com cuidado de todos os ingredientes. Isso vai acontecer com os restaurantes? É uma tendência natural? Quanto tempo você acha que a gente vai levar para chegar nesse momento com os restaurantes também? Tipo, um restaurante Pura Vida. Você falou aí que já foi dono do restaurante, você podia abrir um Pura Vida aí em São Paulo. O que você acha dessa ideia? Tem muita gente que me dá essa sugestão, que pede que eu abra um restaurante, que gostaria, adoraria, né? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas a minha experiência trabalhando no restaurante me mostrou que é algo que toma totalmente o seu tempo, né? É algo que requer uma dedicação muito profunda, desde os preparos, que tem que seguir um padrão de qualidade, você não pode errar nunca, tem que estar sempre perfeito todos os dias, a compra dos ingredientes, a equipe, os funcionários, a harmonia entre todos os envolvidos, são coisas que dão bastante trabalho, né? E assim, meu prato já está bem cheio de trabalho ultimamente, mas eu poderia talvez dar apoio para alguém que tem interesse em fazer algo realmente especial, quem sabe conversar sobre esse assunto no futuro, né? Quando eu já conseguir completar algumas metas que eu estou consolidando atualmente, né? E realmente, né, são coisas muito interessantes, né? Eu acho que é totalmente possível a gente se alimentar muito bem, né? Assim, sempre acho que vale ressaltar que quando a gente traz bons critérios de alimentação, bons critérios de escolha de ingredientes, a gente não está dizendo que você só pode comer aquilo que é orgânico, perfeito, feito com, enfim, o sal rosa extraído na pureza do não sei o que, do azeite. Calma, né? Eu estou dizendo que os critérios são importantes, você assimilar e absorver,
e colocar em prática na medida do possível, porque também não adianta você se estressar tentando ser perfeito num mundo imperfeito, né? A gente faz o melhor possível dentro de cada circunstância, né? Você está no aeroporto, você vai dar uma olhada no que tem ao redor, caso você não tenha algo com você, uma barra de proteína, um nutriente, alguma coisa, né? Você vai olhar o que tem de melhor e vai escolher o que há de melhor. Você está num restaurante que você está com os amigos, você vai olhar o cardápio, vai avaliar as variáveis com o seu conhecimento e vai falar, bom, dentro das opções, essas 3 aqui são boas opções, casam bem. Talvez eu possa pedir para o chefe trocar isso por isso para ficar perfeito, né? E a mesma coisa, só que em casa nós temos esse domínio, né? Tem muita gente que chegou agora que estava falando sobre isso aqui no começo. Nós temos mais domínio sobre aquilo que a gente compra, aquilo que a gente coloca na geladeira, na despensa, aquilo que a gente vai colocar na panela, no liquidificador. Então, eu gosto muito desse conceito de preparar em casa os alimentos. Acho fantástico. É muito, muito fantástico. E você falou uma coisa que eu uso muito, que é a questão de levar os snacks para viagens, né? Eu, infelizmente, não posso comer em casa nem todos os dias. Acho que eu como no máximo 1, 2 vezes por semana, pela rotina de viagem e tal. Então, assim, uma das coisas que eu mais faço é sempre levar algum snack para não ficar, quando bate a fome, desesperada, assim. Primeiro, depois eu vou falar uns 6 highlights que eu acho, assim, em relação a management, a time management junto com a alimentação. Como a gente gerenciar nosso tempo e alimentação. Depois eu vou falar meus 6 rapidinho, porque a gente está chegando no tempo final, e eu queria que você falasse também pelo menos uns 5 ou 6 highlights que você acha importante para manter uma alimentação quando você não tem muito tempo. Mas um dos highlights que eu vou falar é justamente levar os snacks. Cara, porque isso faz muita diferença. Se você está com uma fome e tem um snack ali, você consegue recusar, por exemplo, a comida do avião. Se você não levar nada no avião e bater uma fome, você é obrigado a comer uma super porcaria. E isso sim vai acabar com a sua rotina de alimentação. E é impressionante como a gente consegue perder o equilíbrio muito rápido na nossa mente. Se você come 2, 3 dias uma comida não muito boa, principalmente rica em carboidratos simples, a sua mente fica completamente freak, né? Você fica necessitando de açúcar nos próximos dias ou até semanas. Então, o que você diria assim, em termos de snacks para as pessoas como dica? Assim, quais são os snacks para comprar no Brasil, seja da Pura Vida ou de algum outro que você conhece, que você indica, tipo, fala assim, eu acho que vocês têm que sempre levar na mão isso, aquilo. O que você indica de snack para as pessoas levarem? Sim, eu acho que assim, a primeira coisa que vale a pena prestar atenção é escolher snacks proteicos, né? Porque a maioria dos snacks que a gente encontra para comprar prontos são snacks carboidráticos, por assim dizer, né? Então a gente tem a batatinha, a bolachinha, o docinho, o salgadinho, e tudo isso são fontes de amido, fontes de açúcar, né? É muito bom quando você entende que o amido vai se transformar em glicose de uma forma relativamente parecida como o açúcar, né? Então, quanto mais amido você come, ainda come açúcar junto, você vai subindo o seu nível diário de carboidrato de uma forma desequilibrada. Então, é muito importante você buscar snacks proteicos e ou oleaginosos, tá? Então, um bom snack oleaginoso, um chocolate amargo, é um ótimo snack, uma fonte de energia de primeira, amargo de verdade, que começa ali no 70%. Para mim, isso é doce. Eu gosto mais amargo. O bom de comprar 100%, né? É que você pode abrir na frente de todo mundo que ninguém te pede, né? Você pode abrir no lugar que ninguém quer, né? Fala 100%, não. Eu já fiz isso várias vezes. Ninguém aceita, impressionante. Ai, você está exagerando, 100% também é demais. Acontece isso. Mas eu acho que dá para você começar com 70, aos poucos você vai ajustando o seu paladar, vai reconhecendo o doce ali, vai pulando para 75, para 80 e vai escalando, né? Eu acho que é viável. Isso é uma opção. Eu gosto de barras de proteína, gosto muito. Se você for perceber, as coisas, os alimentos portáteis que a Pura Vida desenvolve são proteicos, né? Então, a sopa que a gente criou é uma sopa low carb de proteína. Mistura na água quente, bebe em qualquer lugar, qualquer aeroporto, avião, etc. Uma dose de proteína que... Por que proteína? Porque proteína sacia, em primeiro lugar, né? Diferente de um salgadinho que você come um pacote inteiro, grande, né? Muitas calorias, muito amido, a proteína sacia com pequenas porções.
E isso é muito positivo, porque nós sabemos que um dos segredos da longevidade, eu preciso falar um pouco sobre isso, é a comer menos, né? Nós sabemos que a restrição calórica, dentre todos os mecanismos já estudados pela ciência, é o que mais estende a longevidade nos seres humanos, em qualquer espécie viva, desde uma bactéria, um animal, qualquer coisa, né? Então, quem come menos vive mais, isso é ciência pura, Perfeito. incontestável. Contestável. E um dos segredos para você comer menos é subir o aporte de proteína, né? E reduzir o aporte de carboidrato. O carboidrato te deixa com fome. É como um graveto que você joga na fogueira, ele pega fogo, logo se apaga, você tem que jogar mais graveto. E nessa você vai jogando açúcares. O que você chama subir é mais ou menos quantos miligramas, quantos gramas por quilo, mais ou menos? 0,5 a 1? Ou você prefere aumentar assim até para o atleta, usa 1,5, 2 gramas por dia de proteína quilo? Quanto que você recomenda assim, aumentar a proteína até quanto? Sim. Olha, varia sempre muito do indivíduo, né? Do estilo de vida dele, o que ele está praticando, mas a proteína eu prefiro errar para mais do que para menos, né? Tem gente Tá. que tem medo, não, mas acelera o pathway do mTOR, etc. Pode ser que conduza a alguma coisa. Cara, mas eu já li muito mais estudos sugerindo que um aporte superior de proteína traz mais benefícios do que o contrário, né? Então eu prefiro errar um pouco para mais, mas também não sou aquilo de ficar mensurando a exatidão, eu não acho isso. Sei lá, eu não sou assim, não sou desses, de ficar mensurando, Sim, sim. puxa, tenho que ingerir. Uso como referência, é claro, para ter uma ideia, né? Mas procuro, assim, dar uma dose abundante diária de proteína para o meu corpo, que deve girar em torno de 1,5, dependendo do dia, 2 gramas por quilo de peso corporal. Não é de massa magra, é de peso corporal, né? E me faz muito bem, eu como pouco por causa disso, né? Se eu não tivesse um aporte proteico superior, dificilmente eu ficaria saciado com uma, duas refeições por dia, que é o que eu pratico, né? Pratico em média 2 refeições por dia, numa Perfeito. janela. Eu tenho várias pequenas dicas assim que vão te ajudando a construir essa saciedade, né? Para quem não está acostumado, quem não experimenta isso, fica parecendo, nossa, eu jamais conseguiria comer 2 vezes por dia, meu Deus do céu, eu ficaria muito magro. Não é verdade, né? Eu nunca estive numa forma física tão boa quanto eu estou hoje, com massa muscular, com disposição, com cognição mental funcionando o dia todo, dentre várias coisas, imunidade, pele, colágeno na pele, são assuntos super interessantes, né? Perfeito. É só E você ir a educando o atividade. metabolismo, né? Você vai educando o seu metabolismo para entrar nesse seu ritmo, né? Em vez de ficar comendo o tempo inteiro com insulina super alta, você vai educando o teu metabolismo para chegar nesse ponto onde você consiga ficar saciável. Aliás, isso talvez foi uma das virtudes dos seres humanos. Né? A gente deixou os ruminantes para trás, a pessoa ficou comendo o dia inteiro, e a gente pode comer um pouquinho e pensar muito mais. Depois você come só no final do dia, o resto do dia você fica produzindo mentalmente. Então isso fez com que a gente desenvolvesse um lado mental muito maior do que um urso panda que precisa ficar comendo o dia inteiro. Então, essa educação Exato. metabólica vai entrar nos meus highlights. Eu estou querendo entrar nos highlights logo mais porque eu estou preocupado com o seu tempo, que você precisa encerrar logo mais, né? Sim, sim, eu vou só encerrar aqui, na verdade, a minha participação, né? Você completa com seus highlights, Perfeito. dizendo que, assim, todo esse universo, ele é muito rico, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso. E especialmente esse tópico que eu mencionei, né? Falei que quem come menos vive mais, e os caminhos para você chegar a se saciar com menos, né? Não se sacrificar. Eu acho que enquanto você está com fome, perturbado, assim, enquanto você está comendo menos, você não está no ponto de comer menos, né? Você primeiro vai mudando a qualidade para que o seu corpo peça menos quantidade. Tem caminhos para chegar nisso, né? Esse é um ponto importante. Mas assim como essa, existem várias dicas, muito conhecimento sobre como prevenir doenças crônicas que vêm com o envelhecimento, sobre como prevenir o próprio envelhecimento, o desgaste dos tecidos do corpo, o endurecimento dos tecidos do corpo, que ficam quebradiços, que se danificam com certas práticas comuns do dia a dia, como prevenir o desgaste da pele, da sua aparência, da sua beleza, né? Como zelar por isto. Tem muita coisa que pode ser feito. Como cuidar do seu maior tesouro fisiológico, que é o seu cérebro. Né? Como prevenir doenças que vêm com a idade. Como prevenir Alzheimer, demência. Como reverter depressão e ansiedade a partir de ajuste na alimentação. São tópicos que eu vou falar sobre eles essa semana. Eu preparei um evento especial, né? Que eu queria convidar as pessoas que estão aqui assistindo
para participar. É um evento gratuito. Eu estou realmente querendo difundir esse conhecimento. Então, nós filmamos aulas bem estruturadas, que pegam a pessoa do zero, não importa onde ela esteja, e vai passo a passo explicando toda a lógica da construção dessas coisas que a gente sabe que são avançadas, né? Não vou falar de telômeros, encurtamento de telômeros. E como é que as pessoas podem participar do evento? Onde que as pessoas acham sobre isso? Sim. Depois, terminando essa live, as pessoas podem entrar no meu perfil, @Flávio Passos. No próprio perfil ali tem ali um link para se inscrever gratuitamente, ser notificado quando as aulas vão ao ar. Elas só ficam ao ar durante essa semana. E é um momento legal para você que está querendo aperfeiçoar o seu conhecimento sobre como cuidar bem desse seu tesouro, que é o seu corpo, né? Sobretudo com essa ênfase na otimização da saúde para você viver o seu melhor a partir de hoje, mas também cuidando para que os seus próximos 10 anos, seus próximos 20 anos sejam ótimos, né? Enxergando a saúde como um investimento de longo prazo, como eu já falei naquele dupracast maravilhoso que a gente fez, né? Bom demais. Foi demais aquilo, a gente tem que falar sobre isso. Tem que fazer mais, por favor, cara. Tem que fazer mais, tem que fazer mais. Então, se tiver interesse em ir ou estar nessas palestras, isso é tudo online, né? Você vai colocar online, a pessoa entra no link, é isso? Se inscreve de Exato. Tá. É gratuito e você pode assistir do seu celular, do seu computador, do seu tablet, na Nova Zelândia, na Austrália, em Maui, em qualquer lugar onde você se encontre, né? O objetivo realmente é difundir um conhecimento científico estruturado com uma linguagem fácil de entender e de colocar em prática. Então fica esse convite especial. Fantástico. Para todo mundo. Para encerrar, que se você tivesse 3 dicas para as pessoas, depois eu vou falar as minhas 6, deixo você sair para fazer seus compromissos, eu acabo com as minhas 6 aí, mas para você encerrar a sua participação, se você tivesse 3 dicas para aquelas pessoas que querem comer melhor e não tem tempo, quais seriam as 3 principais? 3 dicas. Primeira de todas, o mais importante, parte do seu âmago, do seu interior, né? Assim, priorize isso, né? Entenda que comer melhor vai te trazer muitos benefícios, né? Que é mais do que, vou ficar magro para o próximo verão. Isso é muito raso, né? Quando você estuda e entende o que a alimentação pode te trazer, cara, você fala, cara, eu tenho que priorizar isso, eu tenho que colocar isso como uma das coisas mais importantes da minha vida, tá? Porque, de fato, tudo melhora, né? A sua mente funciona melhor, a sua digestão funciona melhor, a sua pele fica mais bonita, a sua composição corporal, tudo flui melhor e o mais importante, você não sucumbe a doenças evitáveis. Eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento para você entender, valorizar e priorizar o poder do alimento. Né? Segunda dica, esteja preparado. Né? Esteja preparado na sua casa, aprenda a fazer compras. Eu vou ensinar essas coisas. Aprenda a fazer compras, aprenda a estocar sua geladeira com aquilo que faz bem para você, aprenda a colocar na sua despensa aquilo que realmente tem valor. Né? Coloque o seu dinheiro. Você vai ensinar a pessoa a fazer compras sem conflito de interesse com a pura vida, hein, cara? Exato, sempre. Eu menciono que existe. Eu sempre menciono que existe. Tem a pura vida, existe, mas, putz, fique à vontade. Eu vou te passar os critérios tais como eles são. Né? Como eu aprendi, vou transmitir. Então, esteja preparado, e aí só completando a segunda, esteja preparado, mas também esteja preparado quando você sai de casa, tem ali algumas coisinhas na sua mochila, no seu carro para você comer. Você está com uma garrafa de água, acho super legal você sair de casa com uma garrafa de água cheia de água, para você não ficar comprando garrafa de plástico o tempo todo. Você acaba absorvendo um pouquinho daquele plástico, então é muito bom você estar preparado, né? Caminhar pelo mundo preparado. Antigamente a gente fazia isso, né? Nós éramos nômades expedicionários, sempre levávamos nosso alimento, né? Eu acho que nesta fase da era industrial, acho que faz sentido a gente também continuar seguindo preparado. E a última dica, eu falei aqui, eu quero falar de novo. Não desenvolva uma obsessão doentia, né? Por mais que você tenha que seguir os bons critérios e buscar os bons critérios como um norte de uma bússola, não desenvolva uma obsessão doentia do que, meu Deus, não estou comendo alface orgânico, vou ficar doente. Não acredite nisso, o seu corpo é forte, ele tem capacidades grandes de lidar com as coisas, né? Você consegue beber uma lata de refrigerante e sobrevive a isso, por exemplo. Né? E
Eu acho que é muito importante você não ficar obcecado pela qualidade. Você busca, é uma meta, é uma referência. Você está sempre atrás do que é de melhor em cada circunstância. Mas se não é perfeito, não se estresse tentando ser perfeito num mundo imperfeito. Eu acho que isso é bom. São Maravilhoso. essas. Sempre a consciência do Flávio Passos aí, perfeito. É muito bom estar com você, é muito bom te ouvir. As pessoas, eu falo, né, a gente tem a grande satisfação de ser brasileiro e ter você aqui no Brasil, que é um ótimo comunicador, traz a informação de uma forma mastigada e simples para as pessoas entenderem mais. Eu acho que o primeiro ponto para a gente comer melhor é justamente as pessoas entenderem mais, e esse é um dos principais papéis e missões aí do Flávio Passos. Eu estou aqui de olho no horário, você me pediu para a gente encerrar às 8h25, então são 8h25. Então, eu queria te agradecer pela participação. Eu vou encerrar com as pessoas aqui falando as minhas 6 dicas, meus 6 highlights, mas eu agradeço imensamente aí a sua participação. Quem puder, esteja aí no curso online do Flávio, porque ele está fazendo a disposição disso de graça, de uma forma muito legal, de coração, de uma forma muito precisa e com um alto grau de entendimento. O Flávio ele tem um poder de mastigar as informações para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento da saúde. Então, quem puder, participe do curso do Flávio, que vai ser muito bacana, já tenho certeza. Antes de ver o material todo, já tenho plena confiança de que ele vai fazer um trabalho maravilhoso. Flávio, obrigado mais uma vez, queridíssimo aí, muito bom estar com você. A gente tem que combinar um outro papo, que as pessoas não pararam de pedir essa semana, cara. Me marcaram em milhares aí de posts. Pô, obrigado pelo podcast e tal. Foi muito satisfatório, assim, sabe? As pessoas deram feedbacks maravilhosos. Cara, você tem razão. Eu também recebi muitos e muitos feedbacks da profundidade, porque às vezes a gente não está num ambiente, eu, por exemplo, nem sempre me sinto num ambiente de conversa onde eu consigo me aprofundar tanto, né? Onde eu consigo ter uma sinergia com quem eu estou conversando, onde eu consigo me aprofundar e, assim, onde eu sou complementado com tanta exatidão, com tanta qualidade, né? É muito legal conversar com você, seja gravando, não gravando, pessoalmente, virtualmente. Eu espero que a gente possa fazer isso com frequência, né? Que a gente Por possa favor. realmente ter essas conversas. Recíproco. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pela participação. Eu não sei como é que eu faço para você sair e eu ficar para falar as palavras finais, ou se você só sai. Me dirige aí, porque eu queria encerrar com os 6 highlights lá para as pessoas que têm uma vida corrida. Maravilha. É só você sair, Só para precisa dizer... encerrar. Não, eu saio aqui, você pode continuar. Então. Porque eu marquei um compromisso com as outras pessoas, né, que eu ia fazer uma live solo para responder perguntas. Por favor. Agora 8h30, então realmente vou precisar ir, ok? Obrigadíssimo aí, bom domingão. Obrigado. Obrigado de coração, foi muito bom ter você aqui com a gente, tá? Boa semana. Até já, obrigado a todo mundo. Até já. Senhores, então vamos continuar. Queria encerrar com 6 highlights. Eu vivo viajando. Para mim é muito difícil manter uma alimentação super saudável o tempo todo. Eu não consigo comer em casa muitas vezes. A minha alimentação é muito fora de casa, iFood, aeroporto. Eu fico no aeroporto muitas horas da minha semana. Então, acho que o mais complexo, nenhum aeroporto que eu conheço no Brasil, eu consigo olhar para o lado e comer bem em algum lugar. Então, vou falar aqui 6 highlights para vocês que querem fazer alguma coisa de uma forma rápida, prática, ter uma alimentação saudável com uma vida super corrida. O primeiro highlight de hoje seria você fazer uma educação metabólica no teu corpo. O que significa isso? Educação metabólica. Você ensinar o teu corpo a ficar sem comer, só que você não passa fome. Como que você faz essa educação metabólica? Você acostuma a cada vez mais prolongar o tempo que você ingere alguma coisa. Então você faz uma alimentação onde você não come carboidrato simples com muita frequência, não come muito açúcar, não come muito doce, e você vai educando o seu metabolismo a não ficar com aquela fome. Quando você está com uma fome desgraçada, você quer comer o mundo, qualquer coisa que vier na tua frente você vai comer. Então, primeira coisa, educação metabólica. Segunda coisa, eu pratico muito jejum intermitente. Quando eu pratico jejum intermitente, eu consigo viajar horas e não comer nada. Então, eu não preciso aceitar a comida do avião como uma comida péssima, porque eu já tenho uma educação metabólica do meu corpo de conseguir ficar 15 horas sem comer. E não ficar catabolizando meu músculo, não gastar minha musculatura, porque eu educo o meu metabolismo para isso. Então, você fez o primeiro passo, que é a educação metabólica do seu corpo, você fez o segundo passo, que é o jejum intermitente, você já poupa seu tempo. Como eu falei, os seres humanos evoluíram muito quando a gente deixou de comer o dia inteiro e conseguia comer partes do dia e produzir mentalmente as outras partes do dia. Se você precisa comer o dia inteiro,
logo depois que você come, o teu cérebro dá uma baixada no fluxo sanguíneo. Você não consegue ter o raciocínio, ter a criatividade tão boa quanto quando você está em jejum. Então, se você quer produzir mais, você tem que fazer educação metabólica para você conseguir ficar mais horas sem comer. Se você come a cada 2, 3 horas, você está sempre naquela alcalose pós-prandial, você entra numa alcalose, você usa o ácido do seu estômago, o seu sangue vai para o estômago, o teu cérebro não performa. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tomar muito líquido. Se você tem uma vida corrida, se você vai comer barra de proteína, você tem que tomar muita água em cima para que você possa digerir aquela proteína que você está comendo. Então, terceiro highlight, tome muito líquido. Quarto highlight, todo lugar que eu vou, eu faço uma pesquisa dos restaurantes saudáveis perto. Então, se eu vou dar uma aula em Belo Horizonte, eu já pesquiso restaurantes orgânicos, restaurantes perto de onde eu vou estar, eu já sei. Eu tenho 5 minutos, eu vou nesse restaurante, porque eu já tenho todas as dicas. No lugar onde eu trabalho, perto da clínica, perto de onde eu moro, eu sei todos os restaurantes. Então, esse seria o quarto highlight. O quinto e penúltimo highlight que eu acho para a gente ter uma alimentação saudável é não saia de casa com muita fome. Se você vai sair de casa, vai para algum lugar onde você não tem uma comida saudável, vai para o aeroporto, vai para uma festa onde tem a junk food, uma fast food, você vai para um casamento, come antes. Então, não saiam de casa sem vocês comerem antes. E o sexto highlight, que eu acho muito interessante, é vocês aprenderem a fazer os shakes que contenham também um aporte de gordura e proteína. Então, quando você aprende a fazer um shake, por exemplo, o descafeinadão lá que eu faço todos os dias, eu faço o shake descafeinadão junto com manteiga ghee, brain octane, proteína de colágeno. Isso segura muito a fome. Se você usou um café junto com manteiga ghee, óleo de coco ou leite de coco até da Pura Vida, do Flávio, vale muito a pena vocês fazerem isso, porque isso segura a fome. Hoje, eu fiz aquele meu shake que eu postei para vocês, e eu só fui comer praticamente 5 da tarde. Fiquei o dia inteiro sem comer coisa sólida. Então, esse seria o sexto highlight para vocês entenderem como funciona o nosso tempo de uma forma a performar sem precisar ficar comendo o dia inteiro. E aí vocês conseguem produzir mais, fazer a gestão do tempo de uma forma muito eficaz, sem precisar ficar comendo o dia inteiro. É um assunto que a gente pode ficar aqui 1000 horas falando. Mas o mais importante são esses 6 highlights para que a gente consiga ter uma vida corrida e uma vida saudável. Então, senhores, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre esses assuntos, eu vou ver se eu gravo um DupraCast baseado nesse assunto de gestão de tempo, mais dicas saudáveis para que a gente mantenha uma alimentação saudável. Eu não consegui responder as perguntas de vocês aqui, porque foram muitas perguntas, eu não queria ficar também interrompendo o Flávio muito, eu vi que várias pessoas mandaram comentários, mas depois eu vou ver os comentários de vocês, as perguntas, e eu prometo que a gente faz aí mais um episódio com o Flávio para a gente debater sobre isso. Uma boa noite a todos, um bom domingão a todos vocês. Estou devendo para vocês vários DupraCasts que vocês têm me pedido. Se vocês quiserem outros assuntos, mande para mim aí por inbox. Depois eu vou abrir um perguntas e respostas para gravar um DupraCast só de perguntas e respostas, que eu não abro muito aqui, até pela falta de tempo. Não tenho como ficar respondendo todas as perguntas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir um dia no meu Instagram, para vocês mandarem todas as perguntas. Eu vou gravar um episódio do DupraCast só de perguntas e respostas para todos vocês. Se vocês quiserem isso, tiverem alguma sugestão de como fazer isso de uma forma prática para mim, eu aceito todas as sugestões. Então, uma boa noite. Espero que vocês tenham desfrutado aí do papo com o glorioso Flávio Passos, um queridíssimo, um cara que estuda muito alimentação. Gosto muito do jeito que ele coloca a consciência. Foi um prazerzaço estar com todos vocês nesse domingão e até a próxima. Um beijo e boa semana a todos. Até... Ah, e outra coisa, esqueci de falar. Então, nesse DupraCast de perguntas e respostas, vocês já mandem também as sugestões de temas que vocês querem próximo do DupraCast. Está saindo coisa muito boa do forno. Inclusive, eu preciso desligar agora que eu vou gravar. Ah, ó, Pro falou aí, tem um papo com o Flávio já no ar. Vai lá no DupraCast conferir. Um beijo enorme a todos vocês. Obrigado a todos os presentes.